Nós voltamos com o Sem Censura, hoje falando de cinema, de música, de literatura e da importância da vacina do HPV. Bruno, nós temos... Depois você me lembra que eu tenho que perguntar, parece que a Késia errou os horários. Então, você, por favor, passe umas perguntas e a gente vai falar com ela. Olha só, mitos ou verdades? A Lídia Oliveira, ela pergunta, é verdade que o HPV pode virar câncer de cabeça e pescoço? Sim, pode estar relacionado e pode estar relacionado a um melhor prognóstico da doença, uma melhor evolução da doença. Pode sim. Quer dizer, é uma boa quando vira câncer? É uma boa notícia. Pode ter contaminação, né, da cavidade oral, da faringe. Sim, mas isso não é um bom prognóstico, isso é um péssimo Não, sim, mas isso especificamente o HPV, nesses tipos de tumores que tem outros fatores de risco, como alcoolismo, tabagismo, ele traz um melhor prognóstico, incrivelmente. Ah, tá, é melhor do que outros. Exato, okay. E a gente tem que considerar isso para poder tratar o paciente. Ok. O Manuel Ferreira, ele quer saber do professor Domício, na verdade quer uma dica de um livro para um estudante de comunicação. São vários. Livro para um estudante de comunicação, são vários. Não vou falar dos meus, porque elogio em boca própria de critérios. Mas há um livro antigo do professor Otto Moacir Garcia, que é Comunicação em Prosa Moderna, que ajuda muito. E, naturalmente, há toda uma bibliografia atual na área que eu não conheço. Seria bom ele procurar a faculdade de jornalismo e se informar, porque hoje há uma bibliografia muito especializada. Não, mas repete o nome do professor Otto Garcia, porque eu me lembrei dele agora, me deu saudade. Otto Moacir Garcia, um livro antigo, mas que se chama Comunicação em Prosa Moderna. Mas há uma bibliografia muito ampla sobre nessa área, que eu não estou familiarizado com ela, não posso ajudar mais do que isso. Tá aí, respondido, Manuel, né? Ok, Késia, vamos lá. Domingo, 18 horas. Ah, tá. Então Sextas e sábados, 19 e domingo, 18. Teatro Leblon. Ok. Olha só, tem um filme aqui, que é o filme do... Eu vou passar Tem um pedacinho, você trouxe, não vai? Tem um trailer aí. Tem um trailer? Eu queria, então, vamos começar passando o trailer? Por favor. Tá? Então, Emília, pede pro Vinícius pedir para a Beth para ir a gente passar um pedacinho do filme do Leonardo e aí a gente conversa a partir desse pedacinho. Tá? Pode ser? Desgraciadamente, nosotros entramos aquí al país con visa de turista, se nos venció, entonces lógico ya pasamos a ser personas ilegales. That night, he was picked up by Immigration Control, ICE, for having false papers, and he and his wife were deported, stranding his daughter and 3 other kids in the United States. A maior motivação nossa de estar aqui no Japão até hoje, ter vindo para cá, foi fugir daquela agiotagem, aquele juro alto que, se você não tomar cuidado, ele te afunda. A imigração tirou meu visto. Eles querem o dinheiro da passagem para eu poder ir embora. Eu não tenho esse dinheiro para dar. Then I decided I have a friend here. We do the same work. He moved here, he went to München, and he told me how much he's getting. Then I get curious. Und nach 2-3 Wochen hatte er dann schon einen Job gefunden und es war klar, er bleibt dort und ich bleib hier, erstmal alleine mit den Kindern. Und bis ich das dann so realisiert hatte, das war ein ganz schöner Schock. Und ich war auch ganz schön sauer, weil ich das Gefühl hatte, es war seine Entscheidung und nicht unsere Entscheidung. He had broken one law. The law was he couldn't be legally in this country to work. He got deported, his business was shut down, his house was lost, his children were stranded. Olha só, eu assisti ao filme, tá, Leonardo? Então, e gostei muito. Obrigado. O seu filme é pré-Trump. Incrível, né? Piorou muito, quer dizer, já não era bom e piorou, né? Olha, para o bem e para o mal. Para o filme vai ajudar, mas você vê que é um pouco triste, né? Porque o filme abre, tem uma sequência grande que mostra que o muro que o presidente Trump quer construir, na verdade, ele já existe. Porque, na verdade, é o seguinte, a fronteira dos Estados Unidos com o México são 3.000 quilômetros.
já tem 1/3 disso, ou seja, 1.000 quilômetros, o muro já existe. O muro começou a ser construído no governo do presidente Bush pai, continuou, foi muito reforçado durante o governo Bush filho, nunca parou durante a administração Obama, e agora é o que o presidente Trump se elegeu, a plataforma dele é justamente terminar esses 2.000 quilômetros e mandar a conta para o México. O que já está dando as reações que a gente está vendo aí na imprensa, aí você já tem, agora tem uma oposição no México populista de esquerda. Tem coisas boas também, o México está se voltando mais para a América Latina, isso vai favorecer o comércio com o Brasil, mas do ponto de vista da xenofobia, de toda a resistência e a reação aos migrantes em geral, é muito ruim, né? Você trabalha com televisão e cinema há muito tempo. Por que você escolheu esse tema dessas pessoas que saem dos seus países para melhorar de vida? Veja só, eu sou um bom leitor dos jornais, então eu sempre fico procurando pequenas notícias nos jornais que podem se transformar em produtos audiovisuais, ou filmes ou séries para televisão, que é o que eu faço, agora com as novas plataformas também. E eu estava na Guatemala quando eu li uma pequena notícia sobre o que me chamou a atenção, que foi o que me chamou a atenção para esse tema, os enormes montantes de dinheiro que giravam no mundo já desde 10 anos atrás, de dinheiros da América Latina, dinheiros de gente que saía dos seus países na América Latina e mandava para casa. É um pouco como o Domício que mandava o dinheiro da aula para a mãe. Em pequena escala, exatamente. Só que o que acontece é o seguinte, tem 244 milhões de pessoas hoje no mundo, fora dos seus países, trabalhando fora e mandando dinheiro para casa. Esses números são do Banco Mundial. Então você vê o seguinte, isso é como se fosse um Brasil inteiro se deslocando e se movimentando e, obviamente, são famílias separadas. Então, quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu mergulhei nesse assunto, eu vi que era um assunto global, você viu pelo trailer que realmente é um assunto que envolve todos os países. Para que lado você olha? Porque você escolheu, eu gostei muito, você pegou México, a família que vai para os Estados Unidos, eles vão para Houston, né? Se tentar a vida. Aí você pega o cara da Gâmbia. Gâmbia é um pequeno país, na África, em cima do Senegal. E que vai para a Alemanha. Justamente. Né? E você pega 2 brasileirinhos que moram em Goiás. Alexânia, Goiás. Em Alexânia e que vão para o Japão, todos procurando ganhar dinheiro, melhorar de vida. Foi a maneira que a gente encontrou de, demonstrar que é um tema global. 2, filmando dos dois lados, ou seja, do ponto de vista de quem sai e de quem fica. Isso. Não é? Porque quando eu comecei a pesquisar esses números, que eu vi que eram números absurdos, o filme foi terminado em 2014 e naquela época os valores eram 400 bilhões de dólares por ano, através dessas pequenas remessas, é o dinheiro que gira. A última estatística que eu recebi agora do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a projeção para 2016 são 600 bilhões de dólares. Então, como é que você constrói uma narrativa com isso de uma maneira que você possa lidar com os números, que são realmente fortes, mas número é sempre uma coisa difícil, né? Mais complicada. Então, eu imaginei que atrás disso haveria drama das famílias, como realmente há, né? Então, as histórias, a gente procurou achar 3 histórias. Foi difícil achar? Foi complicadíssimo, porque, quer dizer, muito mais complicado do que eu imaginei na minha ingenuidade que fosse fácil, justamente por isso, porque para onde você olha, você tem essas histórias. A gente tinha um critério também de tentar fazer uma balança entre os países que mais remetem e os que mais recebem, não é? Mas essa busca pelos personagens foi uma operação complicada de produção. Eu tinha pessoas em cada lugar fazendo entrevistas prévias que me mandavam de internet. E o filme até demorou mais do que era previsto. Você demorou o quê? 2 anos para fazer? Não, veja só, eu comecei a pesquisar esse assunto em 2005. Os primeiros dinheiros a gente conseguiu em 2007, 2008. Mas eu tive personagem assassinado, eu tive personagem que foi ameaçado e desistiu. Então, eu tive um quarto coprodutor, uma tentativa de uma quarta história, um produtor do Canadá que entrou e depois saiu, porque esse tema é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que você tem muita possibilidade, você tem dificuldades que eu não contava. Por exemplo, na produção das histórias,
Eu tive muita gente que no primeiro momento concordava em falar, porque você precisa ter a concordância das famílias, e no momento seguinte vinham os problemas. Então, a mãe aceitava falar, tinha uma história interessante, mas a filha adolescente brigava com a mãe se a mãe fizesse o filme porque tinha vergonha que a família no Brasil descobrisse a sua verdadeira situação financeira, porque eles diziam que estavam indo bem, mas na verdade estavam mal. Meu personagem mexicano, eu fui uma vez ao México para... Cara, aquela história é muito boa. Convivi lá com a família. Não, o menino falando do pai, o pai falando... Aquilo é muito bom. Então... O drama, né? É um drama sério aqui. E veja só, e ao mesmo tempo você pode também, se você ficar só preocupado com a questão econômica, e você vê que o filme apresenta exatamente isso. Como são os volumes são muito grandes de dinheiro, você tem muita gente querendo beliscar um pedacinho desse dinheiro. Desde aquele carinha que cobra 40 euros para pegar a caixa do africano e mandar para a Gâmbia, até a Receita Federal Americana, que criou um sofisticado sistema em que o indocumentado não precisa se identificar, mas ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. Quer dizer, ele continua absolutamente ferrado, desconhecido, totalmente, mas pagando impostos como se fosse americano. O meu personagem está indocumentado no México, tem uma academia de boxe em Houston, no Texas, há 10 anos, paga todos os impostos, não consegue utilizar o serviço de saúde, porque sim, no hospital, se ele for, ele vai ser preso. A filha não consegue se inscrever na faculdade? O filho já teve 3 ofertas de bolsas de estudo, mas quando chegam lá, dizem, mas o teu pai ainda então não pode. Então, é um sistema muito complicado nesse aspecto, né? E tem muitos latinos nos Estados Unidos. Então, assim, atrás de cada história, você tem, ao mesmo tempo que você se defronta com essas questões econômico-financeiras, você percebe os dramas das famílias. É muito bonito o filme, eu gosto muito. Me diz uma coisa, você vai conseguir exibir esse filme comercialmente? Ele está sendo lançado agora. Ele está estreando aqui no Rio, em São Paulo, em Brasília, e em salas de cinema, que é a primeira obrigação dele. Depois, obviamente, ele vai para a televisão também, e provavelmente para mídias digitais. Enfim, a distribuição no Brasil, você sabe que de cinema é muito complicado. Pois é o mais complicado, Leonardo. Quer dizer, você passa 10 anos fazendo um filme. É muito complicado. Eu tive todas essas dificuldades da produção, que eu não contava. Gastando dinheiro pra caramba. Você tem que trabalhar, você tem que fazer com menos do que você imaginava. Você não trabalha, nunca. O filme nunca é o filme ideal. Quase nunca, o produtor vai dizer isso para você, né? O filme é o filme possível. Eu adoro produtores sempre dizer assim, o orçamento de um filme é o dinheiro que você tem. Quer dizer, se tiver 5 mil, vai ter que ser 5 mil mesmo. É um pouco assim, Mas, veja só que nesse caso era uma produção internacional, era complicado, você precisava viajar, nós fizemos em 3 etapas, a gente filmou toda a parte do Brasil e do Japão, voltamos, aí fizemos a parte da Alemanha e a parte da África. A África, realmente, você viu, o meu personagem, ele sustenta 40 pessoas. Não, é inacreditável aquele personagem. Então, tem um drama da família, porque ele, ao mesmo tempo, constituiu uma outra família na Alemanha, tem 2 filhos na Alemanha. Então, aí aconteceu, assim, os deuses da produção também ajudaram, né? Um dia, a gente foi começar a entrevista com a personagem alemã, ela começou a contar a dificuldade que ela tinha. Ela entendia a situação dele, que tinha que mandar dinheiro para lá, mas fala isso. Ao mesmo tempo ela se sentia sobrecarregada. Você já tem um cinema? Sim, ele está estreando aqui no Rio de Janeiro, na Estação Botafogo. Ah, legal. E em Brasília e São Paulo, eu não tenho os nomes dos cinemas aqui, mas são os mesmos da Rede Itaú. Vem, Kézia, vamos para o palco. Então vamos. Você canta pra gente mais um pouquinho? Ela em pé fica mais bonita ainda, né? Gente, muito obrigado a vocês todos. A gente continua no Facebook, mas a vocês que não têm Facebook, tudo bem, eu também não tenho. A gente volta amanhã às 4. Maravilhosa. Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Eu não sei, não sei, e o vento que toca nas folhas, contando as histórias que são de ninguém.
cidades que são minhas e de você também. Ah, Dindi, se soubesses o bem que te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ah, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi, olha, Dindi. E as águas desse rio onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Deixa, Dindi. Que eu já vi toda a minha vida. Muito obrigada. Maravilha. Você volta? Claro que volto. Obrigada, Herbert. Foi muito bom. Ficou muito lindo. Obrigada. Bruno, o programa é seu. Olha só, a gente tem aqui, vamos testar se a memória do professor Domício está boa. Nós temos uma aluna, a Maria da Graça Ohana Pinto, e ela diz assim: muito orgulho de ter sido aluna de português do professor Domício Proença Filho em 1965, no Ginásio Estadual Pedro Álvares Cabral, em Copacabana. Melhor professor do curso ginasial. Obrigado. Maria da Graça Ohana Pinto. Tem lá de longe, hein? Foi buscar o professor jovem, ainda. O senhor ainda gosta de dar aula, professor? Gosto. Gosta? Gosto. Mesmo assim, para uns alunos, assim, por exemplo, adolescentes, que é uma turma difícil? Não, eu parei nos anos 90, começo de 90, eu me aposentei e passei a dar aula só para público especializado, aula para empresa. Para quem está muito afim de aprender mesmo. Né? Porque, não, adolescente, você... Não, o que acontece não é isso aqui. Mudou, eu não sei se mudou a escola ou mudei eu. Eu acho que mudou a escola e eu também. Quer dizer, então, já na faculdade já era difícil, porque a linguagem que você estava usando já estava um pouco fora daquela realidade nova que estava surgindo. E que é natural, é um caminho natural. Né? Eu, quando o meu professor de faculdade fez 50 anos, eu o considerei velhíssimo, ultrapassado, fiquei com uma pena dele, incrível, um homem tão fabuloso, tão fantástico, parou. Na verdade, ele não tinha parado, é que eu queria mais. Então, deve estar acontecendo comigo a mesma coisa. Certo. Então, você pode fazer isso. Eu acho que a missão é passar a experiência, passar essa experiência para que ela seja avaliada pelos novos. Ver se realmente esse livro, por exemplo, tem alguma validade. É verdade que eu posso adotar um roteiro de leitura, eu posso inventar um roteiro de leitura? Posso, você pode inventar o roteiro que você quiser. Mas acontece que o brasileiro e muitos outros povos não têm o hábito de ler com um planejamento. É exatamente o que acontece com o futebol, né? Quando eu aprendi a jogar futebol, eu aprendi olhando o que os outros faziam, né? Ia tentando fazer igual. Só que eu não tive talento, eu não cheguei a ser um bom, fui péssimo jogador. Mas como era ponta esquerda, era o único canhoto da comunidade, então eu tinha o meu lugar garantido. Era pré-Zagallo ainda? Era pré-Zagallo. Agora, hoje não, hoje você tem a escolinha de futebol, hoje você sabe que para bater o pênalti, você tem que olhar primeiro para a bola, olhar para o goleiro, voltar para a bola, ver onde você... Isso é técnico. Você então, aprende até isso, né? Todo um aprendizado para você se tornar um grande jogador.
Quer dizer, então, o Neymar, Zico, são frutos de escolinhas de futebol. E dá certo, então, E dá né? certo. Quer dizer, então, aqui também dá certo. eu procurei mostrar que é possível você aplicar uma técnica à leitura. Você vai lucrar muito mais. Porque a leitura é uma troca. Eu levo o meu repertório cultural, o livro me traz uma ampliação dele ou uma possibilidade de eu rever criticamente o que eu sei e o que ele está me dizendo. Acho que o mais importante da escola é isso. E você é preconceituoso em relação à leitura que os seus alunos... Por exemplo, você teve um público muito pouco... também não tanto especializado em literatura, porque você disse que lidou com funcionários e tal, que queriam escrever, e que suponho que leiam 50 Tons de Cinza, coisas assim. Nenhum preconceito. O senhor tem preconceito com esse tipo de... O conceito de literatura acompanha a dinâmica da cultura em que ele está inserido. Então, hoje, uma das definições de literatura mais incríveis é a seguinte: literatura é aquilo que uma comunidade diz que é literatura, vou usar o termo técnico, numa sincronia sociocultural dada. Quer dizer, num determinado momento da história que a sociedade está vivendo, essa sociedade diz: a literatura é isso. É isso que eu quero. E aí fica sendo. E aí fica sendo. E essa dinâmica é que vai marcando. A mesma coisa com a cultura. Você tinha uma cultura que era chamada alta cultura, que você era se você não detivesse os conhecimentos dela, você era considerado um cidadão de segunda classe. Isso. Hoje não, hoje você tem a cultura de consumo. Hoje você gostar de samba em 1940 fazia parte de uma coisa muito popular. E era perseguido. Exatamente. E havia perseguições. Na década de 30, 40, a música, o samba, sobretudo na Bahia, havia, né, as músicas de origem afro eram praticamente objeto de preconceito, de perseguição. Né? Então, o mundo caminha e a gente tem que caminhar com ele e viver o tempo hoje, né? E tentar se adaptar a ele. Eu tenho um comentário do Paulo Barbosa, ele diz sobre o HPV. Ele fala que essa vacina tem sua importância. Em tempos passados, o foco eram as meninas, atualmente tende a atingir os meninos. Depois de muitos meninos contaminando, como as pesquisas mostram, ela deveria ser incluída, assim como as outras, na caderneta, né, de vacina. Tá. Ela não é, né? Mas hoje já é. Ah, é? Desde 2017, né, esse ano, já teve uma ampliação para meninos, né? A gente já tem a vacinação na faixa etária de 12 a 13 anos. E se a pessoa quiser buscar uma clínica particular, ela pode ser vacinada a partir dos 9 anos, dos 9 aos 26 anos, que está aprovado pela Anvisa. Mas e tem procura isso? As pessoas sabem que tem? Então, a gente está tentando difundir informação para tentar, já que é um problema tão importante, né, de saúde pública. Não tinha já, Kézia? Não, né? Isso é coisa mais recente. Não, é recente, sim, 2014, que a gente começou a falar de vacinação das meninas. E é um negócio inaceitável. A gente ter câncer de colo de útero como terceiro aí ranking de morte de câncer de mulheres. Podendo evitar muito facilmente. E é importante falar que não só está relacionado ao câncer de colo de útero, está relacionado ao câncer de pênis, está relacionado... Olha aquela crase lá. Qual é? Não pode, 30, 39 não tem crase. 30, 39 tinha crase? Olha lá. Aí, Domício, o Leonardo descobriu uma crase muito mal colocada. Você acha que a crase, como diria o Ferreira Goulart, a crase não é para humilhar ninguém? A crase não foi feita para humilhar ninguém. Não foi feita para humilhar ninguém, mas realmente é complicado. Bom, então, em relação... Eu tinha uma última pergunta, mas eu esqueci. O que eu ia falar que todo mundo relaciona muito a câncer de colo de útero, mas está relacionado a diversos outros cânceres. Câncer de pênis, o câncer oral. Toda mucosa, pele pode ser infectada. A última coisa que eu ia te dizer também, que era isso. A vacina, ela não tem nenhum efeito colateral, não é? Ela é uma ótima vacina, uma vacina No fácil. geral, tem uma boa tolerância. Isso. O que pode acontecer é uma vermelhidão local, uma dor de cabeça, mas tem uma segurança. Pois é, não é aquele tipo de vacina que você pode pegar a doença e morrer, né? Num geral, não. A não ser que o paciente tenha uma hipersensibilidade a algum dos componentes da vacina, mas, no geral, é muito bem tolerada. Então, tá ótimo. Obrigada a todos. Foi um ótimo programa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Amanhã a gente está de volta, ok? 5 horas da tarde.